Olá a todos, eu sou Roberta Maia, sou graduando do 8º período de Zootecnia e este trabalho é sobre a mortalidade embrionária de codornas europeias submetidas a diferentes tempos e tipos de armazenamento. A cortunicultura é um segmento dentro da avicultura destinado à criação de codornas, seja para corte, utilizando a espécie Cortunix cortunix cortunix, ou para postura, utilizando a espécie Cortunix cortunix japonica. Esse segmento, antes, ele era visto como uma atividade de fundo de quintal, mas nos últimos anos ele teve um desenvolvimento bastante acentuado, passando a ser uma atividade altamente tecnificada. E com esses avanços, a incubação artificial tornou-se muito importante para a produção de pisos de um dia, e com o aumento da demanda também se tornou-se necessário a estocagem desses ovos férteis, para se ter uma maior porcentagem de aves para o mercado. Com o armazenamento dos ovos por um longo período em temperatura ambiente, pode haver maior mortalidade embrionária, devido à perda de água e à desnaturação da proteína do albume, e isso principalmente na fase inicial. Além da morte embrionária, os ovos com baixa qualidade também podem influenciar negativamente nos índices de incubação, e diante disso, o objetivo foi avaliar a relação entre o período de estocagem e o tipo de armazenamento com a fase de morte embrionária. Foram utilizados 416 ovos férteis da espécie Cortunix cortunix cortunix, do grupo genético ICA2, provenientes do Programa de Melhoramento Genético de Codornas de Corte da UFMG. Os ovos foram coletados de 1 a 10 dias, pesados, identificados e distribuídos aleatoriamente em embalagem plástica e submetidos a 2 tipos de tratamento. Os refrigerados, com a temperatura de 3,8 a 8,3 graus e a umidade relativa de 35 a 69%. E os não refrigerados, com a temperatura de 12,8 e 27,4 graus e a umidade relativa de 37 a 81%. Para esses ovos que não foram eclodidos durante o período de incubação, de 17 dias, foram feito um embriodiagnóstico com a finalidade de identificar possíveis problemas ocorridos. Foram identificados ovos inférteis, ovos férteis e em diferentes fases de desenvolvimento embrionário, sendo classificada a mortalidade na fase 1, de 1 a 5 dias, na fase 2, de 6 a 11 dias, e na fase 3, de 12 a 17 dias de desenvolvimento. Também foram observados casos de mortalidade durante a eclosão, com ovos bicados e não eclodidos. Ocorreu maior mortalidade durante a fase 3, de 79,69%, do desenvolvimento independente do tipo de armazenamento aplicado, enquanto a mortalidade na fase 1 e 2, de 9,88% e 10,94%, respectivamente, a mortalidade na fase 3 pode estar relacionada com a temperatura e umidade inadequada na fase final, na qual os animais tendem a exigir menos temperatura de incubação e problemas relacionados à qualidade dos ovos. Conclui-se que a mortalidade embrionária não foi influenciada pelo tipo de armazenamento. A mortalidade na fase 3 foi de 59,37 pontos percentuais a mais do que na fase 1 e 2 juntas, sendo necessário mais estudos sobre a frequência de mortalidade nessa fase, devido ao seu impacto na produção de codornas de um dia. Esses são os agradecimentos e muito obrigada pela atenção.